Tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Gustavo, eu sou técnico de segurança do trabalho e o objetivo desse canal é compartilhar com todos informações relevantes sobre esse tema tão importante e essencial para as nossas vidas. Antes de iniciarmos, já peço a você que, caso ainda não seja inscrito nesse canal, que já se inscreva, que ative o sininho e deixe seu like. Se for possível, também compartilhe com seus contatos, para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da periculosidade, que trata de situações que podem trazer riscos à integridade física do trabalhador, de forma imediata e sempre de forma grave. Estamos falando de óbitos ou invalidez. Alguns exemplos são explosões, choques elétricos, que são decorrentes de materiais ou de atividades envolvendo esses agentes no local de trabalho. A lei que regulamenta a periculosidade é a CLT, mais especificamente em seu artigo 193, ela prevê que são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza, métodos de trabalho, impliquem em risco acentuado, em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O grande problema é que não só pelo fato de haver esses agentes ou atividades no trabalho, há o direito à percepção do adicional de periculosidade, que é um adicional financeiro. Algumas situações precisam ser observadas para que haja esse direito. Não é só o fato de existir o agente. É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Esse tema gera muita confusão. Muitas vezes se imagina que só porque há um material inflamável, por exemplo, no local de trabalho, há o direito à periculosidade. Outro fato importante é que algumas atividades em que há o risco evidente à vida do trabalhador não são classificadas como periculosas. Isso eu mesmo presenciei, até mesmo advogados se confundindo. Um exemplo seria o trabalho em altura. O trabalhador fica pendurado em uma estrutura, numa cadeirinha a 50 metros de altura e não tem o direito adicional de periculosidade, porque não há previsão legal. Como o nome já diz, nós somos técnicos. Nós não definimos nada da nossa cabeça. Nós sempre nos baseamos na norma. E se a norma não prevê, infelizmente não podemos fazer nada. É muito importante deixar bem claro que isso se aplica ao pagamento do adicional de periculosidade. Quanto às medidas preventivas, essas sim, nós a tomamos e caso não tenhamos segurança de que a atividade será realizada de forma segura, não é realizada. Outra coisa que não podemos deixar de comentar, é até que mesmo para que ninguém venha nos corrigir, né, nos comentários, é que caso se ocorrer alguma coisa em que o trabalhador sofra um dano grave à sua integridade física, pode sim ser determinado o pagamento de uma indenização na justiça. Tudo o que estamos falando aqui é a previsão legal, é sobre o pagamento da periculosidade. Mas quanto é esse adicional de periculosidade, né? Como que ele funciona? Então, ele é pago mensalmente ao trabalhador, sendo 30% do salário e incide sobre todas as verbas. O trabalhador que está exposto de alguma forma, permanentemente, como a legislação diz, algum risco de morte ou algum agente que possa lhe causar um dano muito grave, ele recebe, como se fosse uma indenização antecipada, preventiva. Olhe bem, isso é muito grave. Nós estamos falando de algo como a insalubridade, e já deixando a ressalva, de que eu não estou dizendo que a insalubridade não é uma coisa grave. É que no caso da insalubridade, a pessoa tem a sua saúde prejudicada aos poucos, ao longo do tempo, né? Ela pode ter uma doença. Estamos falando da pessoa, quando estamos falando da periculosidade, estamos falando da pessoa que sai da sua casa e literalmente ela não sabe se ela volta. A norma divide em 5 anexos as descrições das situações previstas para o enquadramento da periculosidade. O anexo 1 trata dos explosivos. Empresas que executam atividades envolvendo explosivos, armazenamento, transporte, operação com explosivos, detonação de explosivos. A norma define distâncias
para quantidades específicas e tipos de explosivos específicos. Já a periculosidade por exposição a inflamáveis é definida no anexo 2. Estão previstos o armazenamento, atividades, transporte, tanto com inflamáveis líquidos quanto para inflamáveis gasosos. Da mesma forma que os explosivos, em alguns casos estão previstas distâncias de segurança, em que a periculosidade não incide. O item 4 do anexo 2 prevê situações em que, mesmo havendo inflamáveis, não são considerados para enquadramento em periculosidade. Uma situação em que há inflamáveis no local de trabalho e não há o direito ao adicional de periculosidade são nos veículos, na qual em seu tanque de combustível há material inflamável, mas a norma diz que os inflamáveis presentes nos tanques de combustível de veículos não são considerados para enquadramento. Outra exceção é o transporte de inflamáveis, que a norma define como pequenas quantidades, de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. São os inflamáveis armazenados ou transportados em suas embalagens certificadas originais, ou seja, para que essa exclusão tenha efeito, a embalagem original não pode nem mesmo ter sido aberta. Isso não se limita às quantidades. Há algumas especificações quanto às embalagens que, caso você tenha essa situação na sua empresa, é necessário que um profissional de segurança do trabalho analise a situação e lhe oriente, mediante essa análise. O anexo 3 prevê situações em que a periculosidade está prevista para atividades de profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, que estejam expostos a roubos e outros tipos de violência física. Isso se aplica a profissionais de empresas de segurança, profissionais treinados que normalmente trabalham armados. Não estamos falando de trabalhadores da portaria, vigilantes de condomínios, zeladores. Não estamos falando de empresas especializadas, na qual há um risco real de vida. Já no anexo 4, estão previstas as atividades perigosas envolvendo a eletricidade, na qual são executadas em instalações de alta tensão energizadas ou nas de baixa tensão, que não atendam o item 10.2.8 da NR10. A NR10 é a norma que trata especificamente de instalações elétricas, de segurança nas instalações elétricas. Esse item da norma NR10 trata especificamente das medidas de prevenção para a execução de atividades em instalações elétricas de baixa tensão energizadas, que ainda serão foco de outro vídeo do nosso canal. Também não é devido adicional de periculosidade para as instalações desenergizadas sem o risco de energização acidental. É necessário que se tenha um procedimento de bloqueio das instalações. A gente chama isso de tag-out, e lockout. Então, quer dizer, você trava fisicamente o painel, a chave geral, que corta, impede a energização, com um cadeado de segurança específico. Não é qualquer cadeado que você compra lá no material de construção, é um item de segurança, e a chave dele fica com você, com você ou com a pessoa que está executando a atividade. Isso impede que alguém vá lá e ligue as instalações e seja energizada e, consequentemente, a pessoa que está executando a atividade acabe recebendo uma descarga elétrica, tá bom? Então, a norma exclui, mas desde que não haja o risco de energização acidental e outros procedimentos também que são necessários, tá bom? Atividades ou instalações e equipamentos em extra baixa tensão. Extra baixa tensão seria menos de 25 volts. A norma também prevê situações que ela chama de elementares em baixa tensão. Seriam instalações, reparos em circuitos básicos, elétricos, tomada, lâmpada, essas coisas. Desde que as instalações estejam em conformidade com as normas pertinentes, mais especificamente a NR10 e algumas NBRs que podem se aplicar também. É muito importante nós deixarmos claro que a norma equipara o trabalho intermitente, ou seja, exposição mesmo que de baixo tempo, mais que habitual, com a permanente, no caso da eletricidade. Deixa claro que o pagamento deve ser feito de forma integral nos meses em que houver exposição. A norma também tem o cuidado de esclarecer que a exposição eventual, ou seja, aquela de vez em quando, não é considerada para fins de periculosidade. Também no texto da norma, há uma descrição detalhada das atividades e das áreas de risco previstas, que podem ser consideradas para o enquadramento, sendo muito clara e objetiva nessa definição. Recentemente, em 2014, foram incluídas atividades de motocicleta no rol de atividades perigosas.
Se você não sabia, está sabendo agora. Atividades de motoboy, e não estamos falando apenas dos motoboys, e sim qualquer atividade com motocicleta, sendo excluído percurso da casa para o trabalho e vice-versa, atividades com motocicletas que não necessitem nem emplacamento ou CNH em locais privados, e também as atividades eventuais, que são executadas também de vez em quando. Por fim, atividades com radiações ionizantes previstas, na grande maioria, são atividades envolvendo usinas nucleares, né, grandes instalações, manutenção e instalação de fontes radioativas. A mais próxima do nosso convívio seriam as salas de raio-x e as radioterapias, mas que também precisam de avaliação profissional, pois há exceções, não sendo simplesmente haver um raio-x no local, ou de o trabalhador acessar a sala, que já é considerado uma atividade periculosa, precisa ser avaliado. Há muitos treinamentos que são específicos com o objetivo de evitar situações de risco. A pessoa recebe treinamentos, mesmo que ela já esteja recebendo a periculosidade, pois mesmo havendo um agente em condições de risco acentuado, é possível prevenir ocorrências. Infelizmente, os conhecimentos passados nesses treinamentos algumas vezes são ignorados. Nós, da segurança do trabalho, infelizmente presenciamos isso em certas situações. Eu mesmo já presenciei casos desse tipo e que também acabaram ocorrendo um acidente. Por exemplo, uma empresa que eu conheço, não estava presente, mas eu conheço a empresa, pegou fogo e ela acabou, se perdeu inteira a empresa. Tudo indica, pelas investigações, que foi causado por uma bituca de cigarro num local onde não era permitido, que tinham ali materiais combustíveis, né, papelão e até mesmo materiais inflamáveis. Isso que provavelmente acabou causando esse incêndio. Se não é permitido fumar, não se deve fumar. Se não é para usar o celular, não deve usar o celular. Isso é básico, mas é importante e muitas vezes não é seguido, né? As pessoas acabam não seguindo. Alguns locais e alguns trabalhos são restritos a profissionais treinados e habilitados. Por exemplo, a eletricidade. Locais como a cabine primária da empresa, onde somente pessoas autorizadas podem entrar, essa é aquela cabine que na maioria das empresas fica perto da portaria. Acho que vocês já devem ter visto. O portão dela normalmente fica trancado com um cadeado e algumas pessoas apenas têm a chave. Ela é restrita, porque se não forem tomados certos cuidados nesse local, pode haver uma descarga elétrica, mesmo que a pessoa não encoste em nada, mesmo que não haja nada de anormal. Por isso, há treinamentos específicos. Vamos supor que na sua empresa tenham produtos inflamáveis. E aí chegam lá caminhões para descarregar. Esses inflamáveis, a gente está supondo aqui que não tem que não chegam por tubulação. Isso é muito comum. Chegam por caminhão-tanque. E aí vai um caminhão lá fazer um descarregamento. Não sei se vocês já acompanharam, já viram uma situação dessa. O motorista faz o aterramento do caminhão, ele coloca sinalização em torno do caminhão, que todos devem ficar distantes, e o ponto de descarregamento com cones e placas sinalizando, indicando. E por incrível que pareça, as pessoas acabam às vezes passando no local onde está demarcado, por dentro do local onde está demarcado. Então, quer dizer, entendo que não faz nenhum sentido, mas infelizmente acontece. Se há uma placa informando que uma área é restrita ou interditada, não se deve acessar, mas as pessoas acabam acessando. Se há um cone, uma sinalização, não é para passar daquele ponto. É isso. Nós temos que levar em consideração que tudo isso faz parte de normas que foram objeto de estudos de especialistas, e cabe aos profissionais de segurança do trabalho utilizar essas normas para a tomada de ações de prevenção. Mas aos trabalhadores em geral cabe a colaboração, que no caso não é com o técnico de segurança essa colaboração, e com eles mesmos, com vocês mesmos, no caso, né? Os trabalhadores. Porque o maior prejudicado em caso de acidente sempre é o próprio trabalhador. Nesse caso da periculosidade, a pessoa infelizmente pode pagar com a vida. Aqui eu venho pedir a você que ficou comigo até esse ponto do vídeo, caso ainda não seja inscrito no canal, que já se inscreva. Se gostou do vídeo, que deixe seu like e faça seus comentários, para que eu possa sempre melhorar mais e mais. No próximo vídeo, o assunto será trabalho em altura, NR35, que pode salvar a vida de muitas pessoas, se for bem aplicado. Assim eu vou me despedindo, peço mais uma vez que deixe seu joinha e que se inscreva no canal. Se for possível, compartilhe para cada vez mais pessoas receberem nossos vídeos que buscam de alguma forma trazer mais e mais informações sobre segurança do trabalho para todos. Tchau, muito obrigado e que Deus abençoe.